paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos dando início à Escola Bíblica, em nome de Jesus. Estaremos, então, dando início, então, à Escola Bíblica. Obrigado, Silvana. A Escola Bíblica, com uma pequena oração, né? Uma oração curta, pedindo a bênção de Deus sobre a minha pessoa e sobre a todos os irmãos e as irmãs, para que Deus possa iluminar e gravar o seu conhecimento, a sua palavra em nossos corações e nossas mentes, tá? Vamos lá. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós pedimos a Tua bênção, Senhor, pedimos a Tua graça, Senhor, imploramos a Tua misericórdia, Senhor, que venha sobre nós, Senhor, para que o Teu ensino, a Tua palavra, seja, Senhor, gravada em nossa mente, em nossos corações, em nossa consciência, para que nós possamos, de agora em diante, Senhor, ao aprender essas coisas, Senhor, que é para o nosso ensino, que é para o nosso crescimento, fique guardado e nós não desviamos desses conhecimentos da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ameaças em foco. Ameaças em foco. Então, texto base dessa lição está lá em Romanos 16, vai fazer parte até da primeira questão, Romanos 16, 17. A versão da Escola Bíblica, a versão da lição aqui, a versão da lição diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocando obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, nós estamos aqui, o título da lição é Ameaças em Foco. Então, o apóstolo Paulo já coloca aqui, ó. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido e afaste-se deles. O objetivo da lição, está aqui, vamos ler, é identificar ameaças à unidade do corpo de Cristo e apresentar os caminhos para a superação de tais ameaças. Então, o objetivo é primeiro vamos identificar as ameaças à unidade do corpo de Cristo e apresentar caminhos para a superação de tais ameaças. Nós vamos ver no decorrer da lição, pode até parecer uma contradição quando fala da unidade, mas para manter a unidade dos fiéis, para manter a unidade, nós ficarmos unidos como o corpo de Cristo, muitas vezes nós temos que nos afastar de algumas ameaças e muitas vezes essas ameaças estão representadas em algumas pessoas. Então, para manter a unidade, nós vamos ter que nos afastar de certos tipos de pessoas que causam divisões. Então, ou certas atitudes. Se as pessoas que causam isso, elas não se emendarem, como diz a Bíblia, né? Se não mudarem, não tomarem consciência das atitudes, nós temos que nos afastar. E a exemplo de Lutero, que falou que é melhor ser dividido pela verdade do que unido pela mentira, né? Porque muitas vezes, nós vamos ver na questão das ameaças aqui, pessoas em função de manter a unidade não prestam atenção em certos erros, deixa certos erros passar, fica unido, mas em torno de uma mentira, não da verdade. E aquilo ali vai trazer o quê? Depois, como um câncer, vai trazer um grande prejuízo para a comunidade cristã, tá certo? Então, ao longo dessa lição, dessa série de lições que como nós temos aqui, o quanto é importante a unidade cristã. Manter a unidade cristã é essencial para a existência da igreja. Jesus já disse assim na sua oração, né? Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Então Jesus está falando da unidade ali. A unidade é uma representação de saber que Deus está em nós, né? Que Deus está em Jesus, que Deus está em nós e que nós representamos
Deus aqui na terra, podemos dizer, né? Então, Paulo exorta os cristãos, lá em Efésios, nós vimos nas lições passadas, lá em Efésios 4, verso 3, Paulo fala assim: esforcem-se para manter a unidade. Esforce. Não, nós temos que nos esforçar para manter a unidade. E nós vamos ver que no decorrer, e citando Paulo Romanos ali, para manter a unidade, muitas vezes tem que tomar algumas atitudes firmes. Os esforçar, quer dizer, que não pode deixar uma coisa correr solta, não pode deixar as coisas irem sem nós tomarmos consciência do que está acontecendo de errado. Muitas vezes a nossa vida está tão boa, há tanta união assim, parece uma união tão superficial que nós não procuramos saber, entender o que está acontecendo, tá? Mas nós devemos nos esforçar. E esse esforço tem que ser um esforço consciente, né? Tem que ser um esforço consciente. Você só se esforça para manter alguma coisa se você estiver consciente do que está acontecendo, não estiver apenas envolvido naquela situação. Muitas vezes já aconteceu, a gente vê na igreja, as pessoas estão ali tão podemos assim, na meninice assim nós somos às vezes meio imaturos, nós estamos tão ali naquele amor, naquela parte bem assim, ainda do princípio, e não prestamos atenção em certas coisas, nós devemos crescer para manter a unidade, e uma unidade madura e segura e verdadeira, né? De acordo com a vontade de Deus. Então, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, está dividido em tópicos, né? Primeiro nós temos divisões e partidarismo, né? As divisões o que acontece, as divisões e o partidarismo. Depois nós vamos ver concepções erradas ou concepções equivocadas. Às vezes nós temos umas concepções erradas do que é unidade. Nós vamos ter brigas e litígio entre os irmãos, e nós vamos ter a falta de perdão e o rancor, que é cultivado muitas vezes no nosso meio, e a busca por poder e ambição. Muitas vezes as pessoas estão ali causando divisão porque ela não está ali para glorificar a Deus, mas para buscar poder e ambição. E a intolerância e a discriminação. Tá certo? A intolerância e a discriminação. Então, começando já no Romanos 16, 17, né? Dentro do tópico ali de divisões e partidarismo, o texto de Romanos, que na minha versão aqui, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: irmãos, peço que vocês notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, né? Então, lá como diz assim, aqueles que são obstáculos para o ensino correto, né? Que colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Ou na versão aqui, estão em desacordo com a doutrina. Então, a primeira parte aqui, nesses textos, né, que tratam da unidade cristã, esses dois textos, que é Romanos 16, 17, 1 Coríntios 1, 10 ao 13, que vai falar sobre ali o partidarismo lá que havia na igreja de Corinto, onde um falava assim: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo com aquilo que falam, que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, a primeira parte aqui, lá, vai tratar o quê? De pessoas que causam divisões. Nós devemos manter a unidade. Paulo fala assim: esforce-se para manter a unidade, mas a unidade não pode ser colocada, não pode ser acima
da verdade. Ela não pode, a verdade, né? Da verdade e assumir o erro. Por isso que Paulo fala assim, ó, aqueles são obstáculo ao ensino ou estão em desacordo com a doutrina. Então, o nosso parâmetro para saber se nós estamos unidos realmente, é se a nossa união está sendo feita de acordo com a vontade de Deus, com o ensino de Deus. Né? Não muitas vezes nós podemos até passar lá para Corinto, né, onde havia o partidarismo, onde as pessoas elas colocam as suas preferências pessoais acima da verdade. Então ela gostou de certas pessoas, um certo irmão, uma certa irmã, um certo grupo, ela tem preferência para aquelas pessoas. Então ela começa a fazer divisões, porque o critério dela de união, de achegar-se aos irmãos, não é a verdade, é a preferência. É a preferência. E as minhas preferências muitas vezes podem estar erradas. Ou se a minha preferência é uma preferência que exclui algumas pessoas, inclui alguns e exclui outras, deve estar errada. É lógico que a gente vai ter sempre alguém mais chegado, mas ela nunca pode prescindir de eu me dividir dos irmãos. Então, primeira coisa, a verdade. Aquelas pessoas que eu estou lá aplaudindo, que eu estou seguindo, que eu estou me ajuntando, elas estão de acordo com a verdade, de acordo com o ensino, de acordo com a doutrina, né? Ela está procurando ser uma pessoa exemplar, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, porque Paulo está falando aqui de pessoas que estão na igreja, que elas estão em desacordo com o ensinamento da palavra de Deus revelado por Deus na Bíblia Sagrada. Eu sempre falo na igreja que o nosso critério, nós temos que sair de nós mesmos quando nós vamos tratar alguma questão. Todos nós, como irmãos e irmãs, nós devemos deixar as nossas preferências e nós vamos, o que a palavra de Deus diz sobre isso. E nós vamos nos unir em torno disso, porque muitas vezes as pessoas, numa reunião da igreja, as pessoas elas ficam em cima de preferências, de gostos. E elas nunca olham o que a palavra de Deus fala sobre isso. E muitas vezes você colocando o ensino da palavra de Deus e a pessoa, como ela trabalha em cima das suas preferências pessoais, ela trabalha em cima do que ela acredita, do que ela quer, e ela julga você da mesma maneira. Ela fala assim, você está colocando isso porque você quer isso. Não. Muitas vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos. A Bíblia Sagrada fala sobre isso, né? Sobre negar a nós mesmos. Nós devemos abrir as nossas preferências pessoais para quê? Para a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, tá? Então, no esforçar, né? Nós temos que tomar cuidado com pessoas que ameaçam a unidade, essas pessoas que estão em desacordo doutrinariamente ao ensino, né? Ela se torna um obstáculo. Você está ensinando alguma coisa, você quer ensinar a verdade, e a pessoa, de outra maneira, está lá, ensinando uma outra verdade. Aquilo que o mensageiro, o pastor, né, a escola bíblica ensina, a pessoa assim fala assim, eu não acredito nisso, eu não acredito, e vai lá cutucar os outros irmãos, vai lá passar um ensino falso, ou nas suas atitudes passar um ensino falso. Né? Isso é a questão das divisões. E o partidarismo, quando você, por preferências de pessoas, você não é integral, porque é justamente isso que Paulo fala ali. Falta integridade. Ele fala assim, que não haja, peço que de acordo com aquele... peço-lhes que estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês, porque às vezes nós pregamos uma coisa, mas agimos de uma maneira diferente. Nós falamos que nós queremos unidade, queremos a palavra de Deus, queremos a verdade de Deus, mas no agir, nós vamos para o quê? Para o partidarismo. E nós não temos o mesmo modo de pensar, aquilo que eu estava falando. Nós não temos a verdade revelada de Deus como critério essencial para nos unir. As pessoas buscam o quê? Suas preferências, os seus gostos. E ela nunca para pensar, ou para refletir, ou para se esforçar para negar a si mesma, porque geralmente ela vê a outra pessoa
como o fator de desunião. E nunca a sua própria maneira de agir. Né? Nunca a sua própria maneira de agir. Então, a integridade da igreja contém um pensamento só, uma unidade, um caminho só, mas não é especialmente de uma pessoa, mas é firmado na palavra de Deus. Se Paulo fala assim, que nem ele, nem Paulo, né, nem Pedro eram critérios para você ter preferência, porque muitas vezes eles estavam tendo preferências por Pedro, por Paulo, mas não analisavam, não pensavam naquilo que Paulo acreditava, naquilo que Pedro acreditava, que os dois buscavam a Cristo. E até mesmo aqueles que falavam que eram de Cristo, era apenas uma desculpa para desprezar os outros dois. Ah, porque eu sou santo, porque eu não penso, não quero nenhum, que eu quero é Cristo. E a pessoa é tão hipócrita, né, que ela fala que quer Cristo, mas ela tá usando Cristo para dividir os outros irmãos. Para, ó, vocês estão com Paulo, eu estou com Cristo. É uma falsa santidade. Então esses textos falam de ameaça, sim. Qual que é a primeira ameaça? Nós aceitamos pessoas que estão em desacordo com a doutrina cristã, com o ensino da palavra de Deus, se tornam obstáculos. Tudo aquilo que se prega na igreja, tudo aquilo que ensina, a vida dela e até as palavras e ações dela, e ela não concorda e ela começa a corroer verdades, até de certa maneira ali a igreja tem uma postura e ela tem outra, né? Então, e a outra é o partidarismo, quando você tem preferência de algumas pessoas e você não vai de acordo com a palavra de Deus, mas você tem o quê? Buscando preferências. Ah, eu vou fazer o pastor Geraldino está pedindo porque eu vou com a cara dele, eu gosto dele, né? Mas se não for o outro que eu não gosto, eu não vou fazer. E a pessoa nunca pensa para refletir. Ele está de acordo com a palavra de Deus? Então a pessoa, isso é falta de critério, que Paulo está falando que nós temos que ter critérios e nós temos que ter integridade, ser uma coisa só, porque a palavra integridade, quando a pessoa, ela não é falsa, ela não é uma coisa aqui, outra coisa daqui a pouco momento, ela não é levada como vento, ela não tem momentos, né? Momentos diferentes. E cada momento que depende do humor dela, depende da preferência dela, depende do dia dela, ela vai falar alguma coisa, ou ela vai acreditar em alguma coisa, ou vai agir de uma maneira. Então, nós temos que ter critérios, nós temos que ter integridade de acordo com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, de acordo com o ensino. Se for preferência sua, esquece, meu irmão, muda disso, muda de atitude, tá? Uma outra parte nós devemos verificar aqui, é a questão de concepções equivocadas sobre as verdades cristãs. Essas concepções, né, elas podem ser uma ameaça à vida cristã. Né? E quando nós não temos a cosmovisão bíblica, né, nós não julgamos toda a realidade de acordo com a palavra de Deus, ou quando nós fazemos aquela divisão de vida espiritual e vida material, vida na igreja, vida fora da igreja, ser isso, né? Que são as concepções equivocadas sobre a unidade cristã. Como, vamos lá ler Gálatas 2, vamos ler Gálatas 2, 2 ao 10, diz assim: fui em obediência a uma revelação que lhes apresentei ao evangelho que prego aos gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se havia infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Esses não só a esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permaneça entre vocês. E quanto àqueles que parecem ser alguma coisa e que foram no passado, não me interessa,
Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da circuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que não fôssemos para os gentios, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Olha a sequência aqui, irmãos. Olha a sequência aqui. Paulo está falando aqui nesse texto que alguns irmãos que eram falsos irmãos se infiltraram entre os irmãos. Tem a ver com aquele lá de Romanos 16, 17, sobre o falso ensino. Eles tinham um ensino que se opunham à verdade, se opunham à doutrina, se opunham à revelação de Jesus Cristo, mas eles infiltraram lá e eles constrangeram até Tito, que era um servo, um homem de Deus, que estava ali aprendendo com Paulo, mas ele, pelos legalismos, né, que eles estavam. O que é legalismo? Onde nós somos salvos pela obra, pela nossa obediência, por aquilo que. Nós somos santos por nós mesmos, nós não devemos nada a Deus, nós temos que nos esforçar. Então essas pessoas estavam lá falando que você tinha que ser circuncidado, você tinha que participar das cerimônias judaicas, né? E eles estavam lá. Então esses homens, falsos irmãos, se infiltraram e começaram a corroer a unidade. A unidade. E Paulo, quando ele fala para se opor a essas pessoas, ele fala assim, ó, parece até arrogância. A esses não nos submetemos por um instante sequer. Ele falou, tem que resistir. Eu resisti. Nenhum momento eu cedi a eles. Por nenhum momento, por um instante. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Irmãos lá em Gálatas. Aqueles irmãos que estavam voltando. Paulo, essa carta, Paulo está falando de uma igreja, está falando de uma igreja que estava saudável, mas deixaram pessoas com falsos ensinos, legalismo, obras da carne ali, legalismo, tentando pelas próprias justiças chegar-se a Deus. E Paulo estava falando que essas pessoas, eles estavam lá e ele não se submeteu. Por quê? Para que a verdade do evangelho, porque não era a preferência de Paulo, não era o que ele queria, porque o que ele queria ele deixou lá na estrada de Damasco. Lá na estrada de Damasco ele deixou o que ele queria, as vontades, as preferências dele. Ele deixou lá na estrada. A partir de agora é a verdade do evangelho. E olha o contraste que ele faz entre esses falsos irmãos e Pedro, Tiago e João, que eles reconheceram a graça. Diz que é o Cefas, né? Cefas e Pedro e Tiago e João, eles reconheceram a graça de Deus. Então, Paulo falou assim, eles reconheceram a verdade. Tá certo? E fez algumas recomendações. Lá em Filipenses 4, verso 2, diz assim, ainda dentro dessa parte do 4:2, ele fala assim, está falando da briga entre as irmãs aqui, a Evódia e Sintique, né? Que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. De novo, irmãos, a questão de critérios. Nós deixamos as nossas preferências pessoais para ter o critério da palavra de Deus. Porque quando há litígio entre os irmãos, assim, briga entre irmãos, eles falam assim, eu não vou me submeter a ele, mas todos têm que deixar as suas vontades e submeter à vontade de Deus. Essas duas irmãs trabalhadoras na igreja, mas parece que elas estavam em desacordo na maneira como realizar, cada um tinha a sua preferência. E as duas estavam ali,
querendo uma impor a vontade à outra. Então elas começaram a ter um desacordo, há um desacordo entre elas, um desacordo entre essas duas irmãs. Lá em 1 Coríntios, versos 6, 1 a 8, Paulo fala, em questão aquele assunto ainda, Paulo fala de a questão de, não vou ler um texto grande, mas questão de irmãos levar ao outro a justiça. Aquela questão que Paulo está falando, as pessoas dividem a sua vida material e a vida espiritual. Ele é uma coisa na igreja, lá fora é outra pessoa. Ele não é uma pessoa integral. Então, se os dois aqui, quando fala litígio entre os irmãos, é processos públicos, né? Houve um desacordo no negócio, em alguma coisa ali, talvez acordo trabalhista, alguma coisa ali, e ele está falando de irmãos levarem o outro à justiça. Ele recomenda assim, será que nós queremos julgar o mundo, né? Será que nós não podemos resolver esses problemas entre nós? Veja o ideal da igreja, o que Deus quer para a igreja, e nós, irmãos, aqui brigando na justiça um com os outros. Aí, eu estudando a lição, eu pensei, quantas e quantas pessoas trabalham na igreja e depois ela coloca a igreja, coloca os irmãos na justiça para receber mais, porque pessoas que não pensam com critério. Será que é a maneira de eu realmente fazer isso? Ter uma concepção errada do evangelho, de como obter a salvação? Aqui na lição, no texto, fala até assim, a salvação é alcançada por meio de práticas de boas obras que pessoas queriam colocar. Hoje nós temos tradicionalismo, né? Fala assim, muito tradicionalismo, tradições humanas, onde causa briga, né? As pessoas querem, pelas suas tradições, impor algo aos demais irmãos que seja uma continuidade. Mas uma outra coisa que está entrando na igreja também, eu não estou falando de modernismo assim, de uma simples concepção de você ser contra o que é moderno, mas na questão de concepção equivocada, tem pessoas que pensam assim, isso é uma tradição, é um tradicionalismo, é importante manter porque é tradição. E o outro fala assim, não, vamos pôr isso aqui porque é moderno, porque tudo que é moderno é melhor do que o antigo. Então, são tão errado. Eu vou colocar isso na igreja, eu quero colocar porque é moderno e está funcionando lá na outra igreja, está atraindo um monte de gente, vou colocar isso, ou tudo que é moderno é melhor. Se for para causar divisão e não for de acordo com a palavra de Deus, tudo tem que ser julgado pela palavra de Deus. Aí nós vamos lá entre a briga entre os irmãos e os litígios. Como é que a Sintique e a Evódia poderiam resolver seus problemas? Desarmando umas as outras e se submeterem ao critério da vontade de Deus, da doutrina de Deus, do comando de Deus. E os irmãos que colocavam um ao outro na justiça, que Paulo fala aqui, que estava assim, processando um aos outros no tribunal, falei, mas por que você não resolve isso no amor de Cristo, no critério de Cristo, no critério da igreja? Aí nós vemos aí coisas que ameaçam a igreja. A gente sabe de casos de famílias até que cristãos que houve algum litígio assim e passa a vida e aquilo lá fica marcado, porque embora estejam na mesma igreja, ficam marcados. Uma outra coisa que nós devemos lutar aqui contra a falta de perdão e amor. Eu não falei lá no início, mas o objetivo da lição já destacou. A primeira coisa que nós temos que fazermos é identificar todos os erros. Todas as ameaças, né? As ameaças. Se precisar cortar, alguma coisa vai ter que cortar. Então, mas qual outra coisa nós devemos identificar? Identificar. E sempre pensar assim, nunca pense no outro. Geralmente nós pensamos assim, se o outro mudar, vai ter mais unidade. Se os irmãos agirem diferente. É todos nós deixarmos para trás as nossas convicções,
aquilo que nós pensamos, que nós queremos, e nos submetemos ao critério da palavra de Deus. Lembra do ensino? Quando fala de um ensino da doutrina, tem pessoas na igreja que são preparadas para isso. Então, a verdade da palavra de Deus tem que ser julgada por eles também. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem impor a sua vontade doutrinária e ela mal conhece a palavra de Deus, mal conhece a Bíblia. Ela não tem um aprofundamento e muitas vezes ela quer chegar lá e ela quer achar que a vontade dela está no mesmo nível do pastor que foi preparado para isso, para o ensino, tá certo? Vamos lá. Passando na questão aqui da falta de perdão e de rancor. Lá em Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Mateus 5, 23 e 24. Vamos ver o que Jesus está falando ali. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Aqui, Jesus está recomendando não ofertar, né? Até a oferta lá no altar, que era uma coisa dedicada a Deus, diz que Deus não ia aceitar enquanto você achasse ou você percebesse que seu irmão tinha alguma coisa contra você. Havia uma desunião. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoar aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas. Aqui, ó, bem depois da oração. A oração do Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Lá em Mateus, no 5, quando fala de oferta, irmãos, não está falando de oferta de dinheiro, está oferta de sacrifício. E a oferta de sacrifício, aqui lembra que Jesus está ainda na concepção do Antigo Testamento, onde as orações os perdão dos pecados era feito por meio de sacrifício. Então, quando você vai oferecer um sacrifício, uma oferenda a Deus, que era para perdoar os pecados, ou um ato de adoração, um ato de agradecimento, que era o sacrifício, Jesus fala assim, você tem que ver se você não tem nada contra o seu irmão não tem nada contra você. Haja reconciliação. E lá Jesus fala assim, na questão da oração, já dentro dos moldes daquilo que Jesus está ensinando, que é novo. Vocês têm que perdoar as ofensas dos outros, porque se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar as ofensas de vocês. Então, nós temos que, quando Jesus fala assim, do mesmo modo que vocês julgam, vocês serão julgados. Mateus 18, 15, diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Aí tem aquela questão assim de você tentar de todas as maneiras se reconciliar com o seu irmão. Eles colocaram só o versículo 5, mas você vai lá, se seu irmão tiver alguma ofensa, pecar contra você, você vai lá, tenta com particular. Se não conseguir, você leva uma outra pessoa mais experiente, uma pessoa e você vai levando testemunho, até que você exponha à igreja o problema. E se mesmo assim a pessoa ela se recusar, ela é cortada. Porque nós temos que nos esforçar para a união. Mas lembra, irmãos, nós estamos falando aqui de critérios, aqui, principalmente nesse texto aqui, deixei isso bem explícito, que não é a pessoa no seu modo particular. Eu achei que o meu irmão está contra mim. Não. Você tem que ter certeza, porque não é segundo o seu gosto. Então, por isso que você leva outras pessoas e você leva até depois perante a igreja, porque os critérios da doutrina do ensino da igreja, onde outras pessoas com isenção irão julgar a causa de vocês, a causa do atrito entre os irmãos.
Isso o quê? Para preservar a unidade cristã. Se aquela pessoa ela realmente não quiser união, não quiser reconciliação, ela achar que ela não pecou, e como Jesus disse, isso é impossível, porque todos nós pecamos, todos nós temos que pedir perdão e perdoar a todo momento, então nós temos que fazer isso, ter essa compreensão para chegar à unidade cristã. E por fim, na questão da intolerância, né, a questão de busca por poder e ambição, e na questão da intolerância e a indiscriminação. Marcos 10, 37, diz assim: na questão do Tiago e João, né? Não é aquele Tiago que estava lá com Paulo, aquele é Tiago, irmão de Jesus, né? Esse é o Tiago, irmão de João. Eles eram chegados a Jesus e os dois irmãos ali fizeram uma divisão de como eles estariam ao redor de Jesus. Nem pensou nos outros, né? Permita que na sua glória nos assentamos à sua direita e o outro à esquerda. O Senhor decide quem vai ficar à esquerda e à direita, mas esses dois lugares reserva para nós dois, para que nós possamos estar ali. Então, a pessoas o que causa divisão porque ela busca o poder e a ambição. Isso acontece, né, irmãos? Quando nós queremos mais a nossa ambição particular, quando nós deixamos aquilo que é da vontade de Deus e buscamos os nossos valores, as nossas vontades, e achamos isso correto. E o texto diz que os outros discípulos ali ficaram indignados com ele. Quer ver? Olha o que os dois causaram. Causaram uma indignação. Eles começaram a se achar melhor que os outros. Não é questão aqui de dons, né? Na questão de dons de ministério, nós já aprendemos nas lições passadas, nós devemos respeitar essa escolha de Deus, porque os dons do ministério, o destaque, segundo a nossa visão que vai ter, é segundo o critério de Deus. Mas aqui os dois se colocaram nessa posição. Ó, a direita e a esquerda sua, bem próximo do Senhor ali, ó, já está reservado para Tiago e João, tá? Quem vai ser ali? Então, isso causou o quê? Uma indignação dos demais. Isso o quê? Não é bom. E dentro desse caso aqui, esse mesmo João, esse apóstolo João aqui, que é o discípulo amado, bem no futuro da sua vida, nós vamos lá na terceira carta dele, que ele escreveu uma igreja, na sua terceira carta, ele teve um problema lá com uma pessoa que se afastou, né? E é uma pessoa que estava cercando os irmãos, cercando os irmãos, para que o ensino de João não chegasse àqueles irmãos. Então lá ele fala de um Diótrefes, que ele causou uma divisão na igreja e ele barrava o conhecimento, o ensino, as notícias de João chegar àquela igreja. E aqui na lição até fala assim, porque o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, não admite a minha autoridade. Então esse nome trava-língua, Diótrefes, né? Ele tinha isso, na versão aqui da minha Bíblia, na NAA, diz assim, escrevi algumas palavras à igreja, né? Aqui ele mandou algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então uma pessoa gostava de aparecer, ele gostaria de ser o destaque, o centro daquela comunidade. Então o que acontece? Ele barrava o conhecimento, ele barrava o ensino de João, as cartas que João mandava para aquela igreja lá, os mensageiros de João que chegavam àquela igreja, ele não deixava. Porque fala assim, eu estou aqui numa posição estável, uma posição de destaque, os irmãos gostam de mim, essa igreja, essa comunidade aqui está. Mas se vier João, olha João, né? Que era podemos dizer assim,
uma famosa, porque ele viveu, era um dos 12 lá, dos 12 apóstolos, viveu do lado de Jesus ali. E agora João tem que exercer uma pessoa, tem que confrontar uma pessoa que quer aparecer, que tem medo de João ofuscar. Ele estava com medo de João ofuscar a sua primazia, né? Porque ele gosta de aparecer como líder. Aqui diz assim, ó, ele é orgulhoso e gosta de aparecer como líder. Lembra que eu comentei aqui a semana passada de dois instrumentistas da igreja, né? Há mais de 20, 30 anos atrás, e um tocava base, guitarra base, outro baixo, e era aquelas caixas de som que era separado, e os dois revezavam naqueles dois instrumentos, e tinha um que o instrumento que ele estava, quando ele pegava aquele instrumento, ele abaixava a caixa de som do outro instrumento e aumentava a dele. Se ele tivesse com baixo, era ele que tinha que aparecer. Se era a do outro, se ele pegasse a guitarra teria o som aumentado. Se era o baixo, o som aumentado. Sempre o que estava na mão dele, na mão que ele estava, quando ele estava tocando, tinha que ter primazia, porque ele tinha que aparecer. Muitas vezes acontece muito isso aí, né? Nós vamos, só para um exemplo assim, nós vamos em muitos lugares assim, aí você vai ver que o instrumento musical, que é para ser um acompanhamento à voz, e de repente esse instrumento musical, ele tampa o som da voz. E você não consegue nem ouvir a voz dos cantores, porque o instrumento musical ali, aquela pessoa que quer tanto aparecer, né? Ele quer ter a primazia, ele quer que o que ele está fazendo seja destaque. E muitas vezes nós na igreja fazemos isso, né? A pessoa ali, ela tinha medo de João. Então, é o que acontece, tá? E voltando a Romanos 14, 21, 22, vamos ver a recomendação de Paulo aqui? Vamos ver o que Paulo está falando aqui? Na questão aqui do crente fraco e do crente forte, que é bom nem comer carne, nem beber vinho, né? Mas sim, e sobre algumas pessoas que causavam desunião, porque um achava, esse aqui é muito moderninho, e esse aqui é muito santo. Então, ele fala assim, as pessoas submeterem uma verdade maior, né? As pessoas respeitaram os fracos respeitaram os fortes, para que não houvesse divisão na igreja. E Tiago também nos fala aqui sobre o que estava acontecendo na igreja, na carta que ele manda. 2, 2 e 4. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar entre um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem aos pobres, você fica em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos seus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Aqui, ó, de novo, desde o início, tá? Critérios, né? Critério. Então, a unidade, né? Aqui está falando de riqueza, para a pessoa bem mais vestida, bem mal vestida, um com roupa de marca, outro roupa sem marca. Nós temos que ter critério. O critério tem que ter um julgamento só, de acordo com a doutrina, com o conhecimento. Preferências pessoais têm que ser deixado de lado, né? Preferências pessoais. E isso nós devemos sempre procurar ver na igreja. Por que eu estou dessa maneira? Por que eu quero isso? É uma preferência pessoal ou é a vontade de Deus? Isso nós vemos porque a importância da doutrina, a importância do conhecimento bíblico, a importância do critério bíblico e não as preferências, tá bom, irmãos? E essas ameaças, né? Ameaças à unidade. Primeiro, preferência. A pessoa quer ser melhor que o outro, né? Ou outro quer ter a primazia.
Nós vemos de líderes, né, que chega na igreja e ele quer sempre abafar os outros, destruir os outros para que não fique ofuscado a sua glória, e outros dando preferências a essas pessoas, a essas estrelinhas, né? Porque tem pessoas que acham estrelinha, ela quer chamar atenção para ela mesma, ela quer ter o destaque. E já se disse, né, o céu, de Jesus só tem uma estrela, que é ele. Muitas vezes na questão de querer de ter destaque, até num culto de quarta-feira nós falamos até sobre a autoestima. O cristão, quando ele não desenvolve uma autoestima correta, tudo que ele vai fazer na igreja, muitas vezes ele quer fazer para ele se destacar. Ele não está ali como um servo do Senhor, do servo do nosso Deus, servo de Jesus, para fazer, para glorificar e honrar o nome dele. Então, a maneira também de eu verificar, será que a minha baixa autoestima na questão do conhecimento correto, que eu sou filho de Deus e isto me basta para ter o destaque. O destaque eu tenho que eu sou um filho de Deus. Então, isso você. Eu sou um filho de Deus. E agora, fazer a obra de Deus e quem vai aparecer, quem vai é o Senhor. Quem vai ter primazia é o Senhor. E aí eu vou aceitar e receber todos os irmãos, tá? Vamos lá para a nossa aplicação final, tá? Segunda a parte aqui. Bem rapidinho. Aplicando o tema. O que a liderança da igreja local poderia fazer para identificar as ameaças cristãs? Identificá-las com rapidez pode ajudá-lo na superação? Sim. Né? Ela pode aplicar o correto ensino, que nós já vimos trabalhando na igreja de Itapevi esse ano, né, nessa questão da unidade, dos dons, dos ministérios, para cada um descobrir o seu, e que todo mundo trabalhar em harmonia, trabalhar em função do reino de Deus. Então, a liderança da igreja, ela tem que ter esse destaque de trazer um ensino correto. O ensino correto, né? Então, assim, esse é o critério. Nós passamos o final do ano passado, uma boa parte do ano passado e esse ano, falando sobre o alinhamento, né? Um só pensamento, né? Alinhamento que alimenta todo mundo com o mesmo objetivo. E todos nós vamos fazer de acordo com aquele objetivo. Muitas vezes nós vemos pessoas que fazem um alinhamento na igreja, nós tratamos de uma questão, quando vai fazer, a pessoa faz ao contrário do que foi decidido. Isso é falta de quê? De unidade. Então a igreja tem que fazer assim, ela deve ensinar, como o pastor passou o ano passado falando sobre mais algumas coisas, mas principalmente o alinhamento que levará um foco, alinhamento e quando você tem esses critérios, é assim que vai seguir, é dessa maneira, quem saiu fora, vai lá e chama, vamos conversar. Você vai se alinhar, você vai se enquadrar? Se você não quiser participar dessa comunidade alinhado de acordo com os critérios bíblicos e não com a sua preferência pessoal, você vai continuar. Se não, infelizmente, você vai ser considerado como um publicano, né, e pecador. É isso que Jesus fala. Então, isso aqui é para identificar as ameaças e a unidade do corpo de Cristo. E a outra parte. Quando o Novo Testamento fala de ameaças à unidade do corpo de Cristo, há espaços para deixarmos para lá e convivermos com a ameaça sem tratamento? Não, não há espaço. Aquilo que eu falei no início, muitas vezes as pessoas, em função de não causar problema, de não aparecer no problema em destaque ali, né? Quando ele fala de ameaça, temos que confrontar. Muitas vezes a igreja sofreu porque ela ignorou certas circunstâncias. A pessoa estava lá querendo ter a primazia, a pessoa estava trazendo o ensinamento errado, a pessoa ela estava em desacordo com o que foi decidido na liderança da igreja, na comunidade, ela faz ao contrário do que se fala. Ah, não, mas vamos evitar um confronto, porque aquela pessoa, muitas vezes, ela tem uma influência sobre algumas pessoas, nós deixamos de falar. E o que acontece? Achamos que isso vai resolver, não. Então, nós devemos levar o caminho da palavra de Deus. Tem o critério segundo a justa verdade da palavra de Deus e todo mundo tem que se submeter a isso. É a palavra de Deus?
você vai obedecer? Quando você ouve a palavra, quando você ouve a verdade, você vai obedecer? Você não vai ver que aquilo lá, não é a preferência do pastor. Não é a preferência da liderança. É o que foi decidido na palavra de Deus. Então, é esse critério. Se você não estiver de acordo, então o caminho que deve ser tomado é pecador e publicano, né? Todos nós, para combatermos todas as ameaças à unidade cristã, nós temos que ter o quê? Critério bíblico, padrão bíblico, doutrina bíblica. É isso. Suas preferências têm que ser deixadas de lado. Assim como Paulo deixou as preferências dele de obras da carne, de cerimonialismo lá e outras coisas, na estrada de Damasco, no momento da conversão dele, todos nós também devemos fazer isso. Tá bom, irmãos? Terminamos então. Hoje, o momento missionário é sobre a igreja lá na Eritreia. Eritreia, quem é esse país Eritreia, né? Eritreia é um pequeno país, né? Deixa eu ver onde que é esse país. O presidente tem um nome bem complicado aqui, supervisiona um regime autoritário e brutal que repousa sobre violência em nome dos direitos humanos. Em 2018, houve incursões da igreja e centenas de cristãos foram presos em condições desumanas. Além disso, há estimativa de que mais irmãos estão atualmente na vasta rede de prisão desse país. Tá certo? Lá, a religião lá é islamismo e cristianismo, tá certo? É um país lá daquelas regiões mais... Então vamos orar pelos cristãos que estão presos, vamos orar pela perseverança desses irmãos e oramos pelo presidente para que Deus trabalhe em seu coração e revele a verdade do evangelho, né? Clama a Deus pela cooperação entre os cristãos que estão lá, sejam unidos, e ora para que o Senhor continue sustentando os presos na fé, tá certo? Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos nesse momento para esse país que poucos conhecem, alguns ouviram pela primeira vez falar desse país. Muitos irmãos lá estão em prisões, sofrendo, Senhor. Muitos irmãos talvez estejam também em desuniões entre eles. Une esses irmãos, una essa igreja para que eles possam ser sustentados nas suas prisões, nas suas privações. Também que o presidente desse país, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, reconheça a verdade e possa trabalhar para o bem da igreja e para o bem de todo o povo daquele país. Amém. Tá bom? Irmãos, chegamos ao final. Não esqueçam de que todas as mensagens da Palavra de Deus, da Escola Bíblica, louvores, né, elas estão no YouTube, lá no canal da igreja. Vai lá no canal da igreja, se inscrevam, né? Vai lá, IAP Itapevi, o nome do canal, IAP Itapevi. Inscrever lá e você vai poder rever, né? Ou se você, por alguma circunstância, você perdeu o culto, você perdeu a escola bíblica, o momento de louvor, tá lá. Você vai lá poder rever todo aquele louvor. Poxa, eu gostei daquele louvor lá, eu quero ouvir de novo aquele louvor. Está lá no YouTube, no canal da igreja. Gostou da mensagem do pastor? Aquele assunto tocou você quer se aprofundar, às vezes de ouvindo você não pega tudo. Está lá, tá certo? Assim como a escola bíblica, tá? Ou se você tiver perdido por alguma circunstância, você vai lá e assiste, né? Perdi a hora, né? Domingo à noite, à tarde, tive que ter um outro problema, acabou a energia na minha casa, estou sem internet. Mais tarde voltou a energia, voltou a internet, o irmão vai lá e assiste, tá bom? A irmã também, tá certo? Chegamos ao final. Daqui a pouquinho já vai entrar o grupo de louvor, tá certo? Os irmãos do louvor já estão entrando aí. E depois, aguarda mais um pouquinho e o pastor Geraldinho estará trazendo a mensagem, tá bom? Ficam com Deus, irmãos e irmãs. Amém.